E eu vou começar essa palestra, como estou falando desde 2008, quando houve a primeira alteração do Código de Trânsito, que o Código de Trânsito ele é alterado detidamente e pontualmente quando acontece algum tipo de catástrofe no trânsito, uma morte que gera comoção nacional e etc. E toda alteração que ela é pontual, geralmente ela é feita depressa, sem discussão, sem comprometimento e acaba sendo aprovada, como essa aqui que nós vamos ver agora. E eu vou tentar mostrar para vocês qual seria então a consequência dessa aprovação. Tá? Antes de mais nada, eu estive na terça-feira em Brasília, a convite do deputado Arnaldo Faria de Sá, que é o presidente da Comissão de Trânsito lá da Câmara, para tentar alterar isso aqui. Né? Daí você falou como alterar a lei que foi aprovada e vai entrar em vigor ainda. Né? E eu vou dizer por quê. Então, seguindo aí, mais uma vez a legislação de trânsito foi alterada de maneira confusa e equivocada. Essa legislação alterou as sanções administrativas que dizem respeito ao racha ou à competição automobilística não autorizada em via pública, em virtude das estatísticas crescentes no Brasil com as mortes também. Ela mexeu significativamente na embriaguez ao volante, não se falou nada disso na imprensa, não se falou nada disso, dessa modificação, e é uma modificação importante. Então nós vamos ver isoladamente o que foi feito. Então está lá, a Presidência da República, a Casa Civil, acho que está dando para acompanhar aí, essa é a lei. Altera os artigos 173, 174, 175, 191, 202, 203, 292, 302, 303, 306 e 308 da Lei 9.503, que é o Código de Trânsito, que institui o Código de Trânsito para dispor sobre sanções administrativas e crimes de trânsito. O Presidente da República faz saber o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Significa que é lei sancionada. Ok? Artigo 1º, a Lei 9.503, de 23 de setembro de 97, Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar com as seguintes alterações. E aí nós vamos lá para os 3 artigos que dizem respeito às infrações de trânsito referente à racha. Tá? O artigo 173, que diz lá, disputar corrida, né? E cuja pena foi aumentada agora por esta alteração legislativa, multa de 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e a apreensão do veículo. Aplica-se em dobro a multa prevista no CAPT, em caso de reincidência no período de 12 meses da infração anterior. Artigo 174, promover na via pública competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo ou deles participar como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito, com circunscrição sobre a via. Penalidade, multa também de 10 vezes, suspensão do direito de dirigir, mais apreensão do veículo. Parágrafo 1º. As penalidades são aplicáveis aos promotores e aos condutores participantes. Parágrafo 2º, aplica-se em dobro a multa prevista no CAPT em caso de reincidência no período de 12 meses da infração anterior. Artigo 175. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com desviamento ou arrastamento de pneus. Penalidade, multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Nessa aqui um pequeno comentário de agora, que se você for meio ruim de direção e errar um pouco a marcha e cantar o pneu, é essa infração administrativa que você está sujeito. Na subida de alguma via pública ou na descida, se o pneu estiver meio careca ou se o asfalto, o leito carroçável estiver um pouco abrasível que venha a cantar o pneu, você também está sujeita a ser punido por essa infração administrativa de trânsito. Ok? Aplica-se em dobro a multa prevista no CAPT no caso de reincidência no período de 12 meses. Uma coisa que se percebe também, e é interessante
dessas três infrações administrativas é que elas aumentam significativamente as penas, e elas já sabem que, mesmo com o aumento da pena, você vai ser reincidente. Então, ela já disciplina que você vai fazer de novo, e, portanto, a reincidência vai gerar uma punição ao dobro. Então, ela já prevê que você não vai cumprir a lei, e ela já faz essa menção à reincidência. Então, o meu comentário a respeito desses três dispositivos que foram alterados, na realidade não foram alterados quanto à forma como a redação, são os seguintes. Inicialmente, sem muitas emoções, a lei promoveu alterações aos dispositivos referentes às infrações administrativas por corridas e ultrapassagens ilegais. Os artigos 173, 174 e 175 tiveram apenas as multas aumentadas em 10 vezes, o que significa que uma multa dessa é hoje no valor de R$ 1.915,40, caso o condutor resolva, promover, que é aquela pessoa que vai incentivar lá no Facebook, vai marcar o local, a hora do racha, tá? Porque são todos marcados. Se a polícia monitorar o Facebook, ela vai conseguir coibir isso. Ou ela é marcada por um chat de grupos de redes sociais hoje em dia. Aliás, está faltando polícia para esse tipo de delito, mas aquele que promove, ou aquele que participa do racha, que é aquele que não participou da promoção, mas aderiu ao racha, ou porque passou, ou porque sabe que no local existe, etc. e tal. Competições, manobras e similares, conforme nos 3 artigos citados. Ressalta-se a nova lei, a multa será dobrada em caso de reincidência no prazo de 12 meses. Muito bem. Conclusão. A minha conclusão a respeito desta parte que foi alterada é a seguinte. O legislador tem a nítida intenção de punir mais severamente o racha, não como crime do 308, mas como uma infração administrativa. E por que será que ele pretende fazer isso? Primeiro, porque ele aumentou significativamente o valor da multa, que era de R$ 300 para R$ 1.915. Isso significa dizer que a intenção não é coibir o racha, é punir e arrecadar. Ou seja, arrecadar dinheiro para os cofres públicos como forma aí de punição. Por isso que se aumentou o valor da multa e se criou essa questão relativa à reincidência, né? E, ao nosso ver, essa multa e essa questão relativa à reincidência não busca a punição da prática, mas sim apenas o aumento da arrecadação dos cofres públicos, e tanto falo que escrevo aí para vocês. Tá? Então, nesta parte, essa lei 12.971 de 2014, o que ela alterou? Ela não alterou significativamente nada em relação à tipificação da infração penal, ela aumentou só a pena. Aumentou a pena com que intuito? Com o intuito arrecadatório. Por quê? Porque é mais fácil aplicar essa pena, aumentar a arrecadação aos cofres públicos, do que coibir o racha como parte integrante de um crime. Deixando para criminalizar a conduta do racha, quando isso tem um resultado danoso sob o ponto de vista da vida e da incolumidade física. Ou seja, quando desse racha ou dessa competição automobilística autorizada resultar em lesão corporal ou resultar em morte, aí sim ela terá que ser punida não a título de infração administrativa, mas sim a título de culpa. Ok? Então, a primeira conclusão dessa alteração a respeito desses artigos citados é essa. E aí continua a legislação, agora a alteração do artigo 191, que também aumenta a pena em 10 vezes, suspensão do direito de dirigir, aplicando-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses. O artigo 202, que também é uma infração administrativa
que a infração passa de grave para gravíssima, penalidade um aumento de 5 vezes. Depois o artigo 203, que fala também de uma infração que era de natureza grave, passa a ser gravíssima. E o parágrafo único que importa todas essas outras circunstâncias, aplicando-se em dobro a multa prevista no caput, no caso de reincidência no período de 12 meses, pela infração anterior. O artigo 292, que diz da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Vejam, todas as infrações administrativas que nós acabamos de citar, não é ou suspensão, é e suspensão. Então, além da multa de 1915, tem-se início ao processo de suspensão da carteira. E é bom que se diga e fazer um comentário sobre isso. O fato de eu ser multado administrativamente não significa necessariamente que eu vou suspender a carteira imediatamente ou preventivamente. Não há esse mecanismo. Aquela infração administrativa do 172, 173, 174, 175 vai gerar o início de um procedimento administrativo junto ao órgão de trânsito, né, dando o contraditório e a ampla defesa para que você, então, se defenda do processo ou do procedimento de suspensão da carteira. Então, você vai ter direito a uma defesa, vai ter direito, nessa primeira defesa, se perder a um recurso, e vai ter direito a uma terceira instância ainda, fim da qual tem-se início, se for mantida a punição de suspensão, o prazo do período da suspensão da carteira. E eu estou aqui com o Kuan, depois ele vai comentar, que é o seguinte, essa carteira ela fica no seu poder. Né? E quantas vezes, ontem, por exemplo, um rapaz que era até técnico em eletrônica, etc. e tal, ele atropelou um motociclista na via pública e muito espertamente ele fugiu do local do acidente, só que ele só esqueceu do para-choque do carro com a placa. Né? Ou seja, coisa que não daria para identificar de quem é o veículo. E além de ter atropelado e matado aquele motociclista, não vou entrar no mérito se foi culpa ou se não foi culpa, enfim, eu vou entrar no mérito de um crime que chama fuga do local de acidente, que foi o que ele praticou também. Foi constatado, quando ele chegou na delegacia, que ele tinha suspensão da sua habilitação por 12 meses, desde 2010, nós estamos em 2014, o que significa dizer que ninguém vai bater na casa de vocês e pedir a carteira de volta. Aliás, a notificação diz para você entregar a sua CNH ao órgão de trânsito da sua circunscrição. Né? Então, ele espera que você vá lá, depois que você foi penalizado, e entregue a sua carteira. Quem faz isso? Ninguém. E nem vai fazer. Mesmo porque se você não fizer, ninguém vai lá buscar. Né? E a grande situação disso que eu estou falando é a seguinte, que se você não entrega essa carteira e o Detran não entende que você entregou, você não começa a cumprir a suspensão. Então aquela suspensão que é de 6 meses passa a ser de 2 anos, 3. Enquanto você não entregar a carteira, não começa a contar a suspensão. Não sei se estou contando alguma novidade, mas se é uma novidade importante. Enquanto ela não vence automaticamente, ela só vence, ou ela só tem o dias ACO de início da suspensão se você entregar efetivamente a carteira. Se você não entregar, você vai ficar com ela suspensa. Por quanto tempo? Minha suspensão era de 6 meses. Mas a dele, que era de 2010, está suspensa ainda, porque ele não começou a cumprir a suspensão. Porque depois da suspensão vem a necessidade de fazer um curso de reciclagem, a Centro de Formação de Condutores, e o Centro de Formação de Condutores vai te dar a habilitação, um documento necessário para que você se reabilite. Vamos dizer assim, né? Você seja reabilitado da sua habilitação. Muito bem. Esses artigos citados falam das ultrapassagens perigosas previstas nos artigos 191, 202 e 203. Toda a ultrapassagem que eu faço pela esquerda é uma ultrapassagem perigosa, só para vocês saberem. Acho que ninguém nunca fez isso na vida, né? Uhum. E também ultrapassagem sem dar um pisca-pisca, o chamado pisca, ou a sinalização, também gera
uma punição neste artigo. Essas ultrapassagens perigosas, então, tiveram essas multas alteradas, com as penas aumentadas. A primeira do 191 em 10 vezes, as outras em 5 vezes. E como já dissemos, a alteração legislativa nesta parte precisa de maiores explicações, porque houve... Não é que... Não estou contando nenhuma novidade. Elas já existem desde 1997, quando foi promulgado o Código de Trânsito Brasileiro, e que, portanto, tiveram apenas as suas penas aumentadas, algumas de grave para gravíssima, e com uma consequência de arrecadação do bolso. Tá? O que eu quero mesmo falar para vocês é isso aqui. Ó. Então, tá um comentário aí para quem quiser anotar, que é o que eu acabei de falar agora. Ok? Mas aqui o mais importante é isso. A polêmica mesmo fica por conta das infrações penais dos crimes de trânsito. Passemos, pois, a analisar cada uma delas. E vem a minha predileta, né? O 302, que é o homicídio culposo na direção de veículo automotor, que no 302 diz isso no caput. E no parágrafo 1º ele fala que são os homicídios culposos de trânsito qualificados. Por que qualificados? Porque há um aumento da pena do caput, e eu gostaria que vocês anotassem a pena do caput, que é de 2 a 4 anos, detenção de 2 a 4 anos, com aumento do parágrafo 1º do homicídio culposo cometido na direção do veículo automotor, a pena aumentada de 1/3 a metade se o agente, ou seja, aumenta-se a pena de 1/3 daquela de 2 a 4 anos do caput. Quando? 1. Não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Ou seja, é um homicídio culposo qualificado. Praticá-lo em faixa de pedestre ou na calçada, também é um homicídio culposo qualificado. Deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente. 4. No exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. Até aqui nenhuma novidade, desde 97 que é assim esse tipo penal. E aí vem a alteração legislativa desta lei que nós estamos comentando hoje, que é o parágrafo 2º. Puseram, então, um parágrafo 2º. Então, nós tínhamos lá o 302 caput, pena de 2 a 4 anos. 302 parágrafo 1º, que são as causas de aumento de pena ou homicídio qualificado, como preferirem, que são essas que eu acabei de dizer. E a lei agora acrescentou esse parágrafo 2º dizendo o seguinte, senhores, anotem aí, tá? Se o agente conduz veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência, ou seja, se eu mato alguém no trânsito embriagado, ok? Ou se eu mato alguém no trânsito em virtude de corrida, disputa ou competição automobilística, ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, a pena é aumentada, ou seja, se eu tenho o caput de 2 a 4 anos, o parágrafo 1º, que aumenta esses 2 a 4 anos em 1/3 naquelas circunstâncias, e agora eu tenho a criação de um parágrafo 2º, os senhores há de convir comigo que vai haver uma alteração da pena. Né? Pena, reclusão, lá no caput de detenção, mudou muito, nossa, significativamente, de 2 a 4 anos. E suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Mas o mais interessante aqui é o seguinte, senhores, acompanhem comigo, por favor. O caput prevê uma pena, se eu apenas matar alguém no trânsito, de detenção de 2 a 4 anos. Perfeito? Agora, se eu matar alguém no trânsito, embriagado, a minha pena é de 2 a 4 anos. É a mesma pena. Mudou só o regime de cumprimento. Lá no caput é detenção e aqui é reclusão. Lembrando que a diferença da detenção para a reclusão é o seguinte. Reclusão, início de cumprimento em regime fechado.
detenção, início de cumprimento de pena em regime semiaberto. Ocorre que o máximo das penas, tanto para um como para o outro, é de 4 anos. O que significa dizer que ambos serão ou terão o início de cumprimento da pena em regime aberto. E não fechado e nem semiaberto. Porque existe uma regra geral do artigo 33 do Código Penal. Não sei se os legisladores lá de Brasília sabem que existe um Código Penal que é de 40. É novo, a legislação nova, de 1940, que requer uma leitura antes da modificação legislativa de normas especiais. Eles estão aprendendo, eles são... Então a primeira crítica, não é crítica, é constatação que se faz dessa alteração é essa. Né? Então lá, a primeira polêmica sobre a redação do homicídio culposo na direção de veículo automotor, que ganhou uma versão qualificada no parágrafo 2º, com a pena de 2 a 4 anos de reclusão, se o condutor 1. Estava com a capacidade psicomotora alterada em razão do álcool ou droga, ou 2. Participava em via de corrida, disputa ou competição automobilística, ou exibição, demonstração ou perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente. Aí surge o primeiro problema. Criar um homicídio culposo no trânsito qualificado pela embriaguez, né? Que é o caso. Então, além dessa... Primeiro, essa imbecilidade de fazer um tipo penal qualificado que tem a mesma pena do caput. Né? Acho que ninguém percebeu isso. Ou ninguém leu. Essa é a primeira. A segunda é que antes dessa alteração legislativa, se eu matasse alguém no trânsito e esse alguém estivesse dirigindo embriagado, esta pessoa responderia pelo homicídio culposo de trânsito, que prevê uma pena de 2 a 4 anos, artigo 302, mais, em concurso material, com um crime de embriaguez ao volante, do artigo 306, que prevê uma pena de 6 meses a 2 anos. Portanto, se ele fosse apenado no mínimo legal em ambas, ele teria uma pena de 2 anos e 6 meses. Agora não, ele tem só uma pena de 2 anos, baixou a pena. Isso é o gênio do legislador legislando. É o gênio. Então, antes eu tinha uma situação muito mais grave, porque eu tinha punição por 2 crimes, que somados em concurso, daria a soma das penas, que vocês sabem, de 2 anos e 6 meses. Né? E, em alguns casos, em que eu forço a interpretação para entender que isso era homicídio doloso por dolo eventual. Mas aí é uma interpretação. Certo? Uma interpretação que pode ser interpretada pelos tribunais de forma diferente. Que aí eu vou lá para o artigo 121 caput, que prevê uma pena de 6 a 12 anos. Não estou falando disso, estou falando do crime de trânsito. Então, olha lá, criar um homicídio culposo no trânsito qualificado pela embriaguez elimina o conflito doutrinário e jurisprudencial sobre o concurso material de crimes. Então vai acabar essa discussão, se eu aplicava os 2 ou se eu não aplicava. Antes eu aplicava os 2 crimes. Depois da alteração promovida pela Lei 11.705 de 2008, a embriaguez, que era causa de aumento de pena do homicídio, ficou como crime autônomo e gerou a polêmica da responsabilidade cumulativa nos 2 tipos. Ou seja, até 2008 era causa de aumento de pena. Daí saiu, virou 302 mais 306. Portanto, aplicava os 2 tipos. Exemplifica-se, como era até 2008. Depois de 2008, quem bebe, dirige e mata no trânsito. Portanto, quem bebe, dirige e mata no trânsito. Tá? Responde pelo homicídio culposo de trânsito no caput do artigo 302, em concurso material com um crime de embriaguez ao volante do artigo 306 do CTB. Portanto, soma-se as penas dos 2 crimes, pena 2 anos e 6 meses de detenção. Até agora. Hoje, se acontecer isso, a pena é essa. Certo? Ou seja, o resultado legislativo é esse. Com esta nova redação dessa Lei 11.791 de 2014, o crime de conduzir o veículo
com capacidade psicomotora alterada ficar absorvido pelo mais grave, que é a morte. Ou seja, eu vou aplicar só o parágrafo 2º do artigo 302, porque é o crime específico. Exemplifica-se com a entrada desta lei, 2014, quem bebe e dirige e mata no trânsito responderá apenas pelo homicídio culposo qualificado do parágrafo 2º, pena 2 anos de reclusão. Viram lá, esses dois exemplos são significativos, olha lá. Antes eu tinha uma pena que poderia ser de 2 a 6 meses de detenção, e agora eu tenho no máximo a pena de 2 anos de reclusão. E aí a minha conclusão. Isso é bom para quem dirige bêbado. Né? Você pode avisar já o seu cliente que, ó, se ele perguntar, doutor, o senhor acha que eu devo dirigir bêbado? Eu falo, acho que sim, né? Por que não? Por que não? Né? Esse por que não? Porque, olha que interessante. Se ele dirigir bêbado, hoje ele tem uma pena de 2 a 6 meses. Parece besteira, parece bobagem, mas essa pena de 2 anos e 6 meses vai proibir, por exemplo, o sursi, a suspensão do processo. Vai proibir, tecnicamente, a substituição da pena do artigo 44, porque ela é acima de 2 anos. Agora, se é até 2 anos, como vai ficar? Eu vou ter já o sursi, a suspensão condicional da pena, que é o regime que eu digo que a gente vive, né? O sursi, não sei. Eu vivo nesse regime. Então, se indagado amanhã pelo cliente, o que o senhor acha que eu devo fazer? Beber e dirigir? Pô, vai fundo, né? Seja feliz. Então, isso é a primeira alteração significativa da nova lei, que eu estou apelidando Lei da Copa. Lei da Copa. Lei da Copa. Pode beber no estádio? Pode. E ir para o estádio bêbado? Também pode. Também pode, para ficar, para dar aquela equilibrada. Por que dentro do estádio eu posso beber? E fora não. E fora não. Eu posso não chegar bêbado ao estádio, beber no estádio e voltar bêbado. Posso? Pode. Pode. Então a legislação deu uma atenuada nesse sentido. Né? Para dar... É o padrão FIFA. Já que ele pode beber no estádio, ele pode voltar bêbado para casa sem criar nenhum tipo de tumulto, mesmo porque não vai ter pessoas na rua. Esse é o primeiro problema dessa alteração legislativa. Vamos ao segundo problema. Segundo problema. A pena do artigo 302 caput, que eu já disse, também é de 2 a 4 anos, mas na modalidade de detenção. Pela lógica existente até hoje, o crime é qualificado quando possui uma circunstância que o torna mais grave, pela lógica, né? Que é a modalidade simples, por isso deve apresentar um preceito secundário, uma pena mais grave. E aí vem a minha pergunta, será que o legislador criou um homicídio culposo qualificado mais grave que o simples? O fato é bem mais grave, porque ele mata por estar embriagado, ou ele mata porque ele está participando de competição automobilística não autorizada, vulgarmente conhecida como racha. Só que a pena é mais leve. Ele faz um tipo penal qualificado, mas a pena é mais leve do que a do caput. Essa é a inteligência do artigo. Esse é o segundo problema. Só para exemplificar, olha lá, da detenção para a reclusão, o que muda? Muda apenas o regime inicial de cumprimento de pena. Lá a detenção começa no semiaberto, como eu tinha já dito. Aqui a reclusão começa no fechado, isso se a pena fosse acima de 4 anos. Mas é processualmente difícil chegarmos a esse momento. Por quê? Olha lá, que eu coloquei em vermelho aí. Esse artigo 44, senhores advogados e senhores estudantes, é a salvação da pátria. Todo o crime culposo, escrevam aí o que eu estou dizendo, todo o crime culposo, inclusive homicídio, matar alguém culposamente, homicídio culposo, na direção de veículo automotor, pode ter a pena substituída por penas restritivas de direito ou multa. Todo o crime de homicídio culposo pode ser substituído
O que significa dizer que ninguém vai ser preso por ter praticado um crime culposo de trânsito, de homicídio culposo de trânsito. Entenderam? Nunca! Porque existe o artigo 44, que autoriza a substituição da pena para esses crimes. A não ser que o réu não preencha os requisitos autorizadores, o que também é muito raro. Né? Só para dizer para vocês, os senhores que vão prestar exame da ordem, uma vez preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44, é direito do réu a substituição da pena, não é faculdade do juiz. É direito dele. Ok? Se o juiz não der, qualquer habeas corpus que ele impetrar, qualquer recurso que ele impetrar, o tribunal vai dar de ofício a substituição. Portanto, você pode falar para o seu cliente ainda mais o seguinte: como eu sou um excelente advogado, um cara ferradaço, além de você ser condenado só a 2 anos, eu ainda vou dar um jeito de você fazer uma prestação de serviço à comunidade. Vou dar um jeito. Fica tranquilo. Fica tranquilo. A sua pena, ou então, se você quiser ainda, eu vou tentar substituir essa sua pena por uma pena de multa. Mas não é cara não, fica nervoso. Dá pra o que é bacana é meu honorário, né? Depende de quanto vai ser o honorário. A gente pode fazer tudo isso para você. Esse é caro, mas... E não pergunte ainda, porque você ainda ganha, não é isso? É tipo quando você vai comprar lá no Polishop. Além de você matar alguém, porque você está embriagado, você ainda ganha uma substituição inteirinha da pena por prestação de serviço à comunidade ou por uma multa. Ok? Muito bem. Salvo o melhor juízo, como eu digo lá, esse é o primeiro caso, ok? Você chega lá para o professor lá de penal de vocês, não sei se vocês estão tendo penal ainda na faculdade, diz lá, esse é o primeiro caso que o legislador cria um crime qualificado com a mesma pena para o simples do caput. Portanto, eu só posso dizer isso que é um gênio o cara que criou isso. Né? O deputado Tiririca, que é um jurista, não é? É um gênio. É a primeira vez na história desse país, não é? Que o nosso amigo gosta de falar essa expressão. A primeira vez na história desse país que se cria um homicídio qualificado cuja pena é igual ao do simples. O artigo 303, que fala da lesão corporal culposa de trânsito, também prevê essa mesma hipótese no parágrafo único, aumentando de 1/3 à metade se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 1º do artigo 302. Ele faz a mesma coisa do homicídio na lesão corporal. Gênio. Você vê que não foi um erro, foi de caso pensado. Certo? E aí vem o 306. O 306, senhores, fala justamente do beber e dirigir. 306. A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante testes de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal, outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. Mentira, porque lá onde está esses pontilhados, no seu parágrafo 1º, diz que eu tenho que ter uma quantidade de 0,3 por ar alveolar ou 0,6 por litro de sangue. Ou seja, continua aquela mesma coisa do bafômetro, que eu não sou obrigado a fazer o bafômetro, etc, etc. E, portanto, é o mesmo comentário que eu sempre fiz, que só é punido pelo 306 quem quer ser. Quem fez o bafômetro. Quem não fez o bafômetro não tem como ser punido pelo artigo 306. O CONTRAN disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia, para reforçar, né, que tem que fazer, ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo. Ou seja, além de já ser uma droga, o 306, que continua com a quantidade de álcool por litro de sangue, a necessidade de comprovar, ele coloca o parágrafo 2º e o parágrafo 3º dizendo que os distintos testes de alcoolemia devem ser aferidos pelo CONTRAN.
ele vai dar o que? Índices de equivalência, dizendo que para punir esse crime eu preciso provar o 0,3 no bafômetro. Essa semana, como eu disse, estava em Brasília na terça-feira, existe um projeto de lei da deputada Gorete, lá do Ceará, que ela acha que esse índice é pequeno. Ela é a favor do índice, mas tem que ser aumentado. O 0,3 de bafômetro para o 0,5 e do sangue de 0,6 para 0,8. Que ela fala assim, quem não toma um cálice de vinho num jantar? Quem não toma uma latinha de cerveja num jantar? E não dirige depois com tranquilidade, com sobriedade, sem gerar risco a ninguém? Quem? Falei, tá certo, deputado. Perfeitamente, oriente a sua bancada, né? Quem? Ok. Respeito, mas acho que ela está completamente equivocada. Né? É a lei que não é seca, é uma lei molhada. Né? É a lei Zuzubem. Né? Certo? Espero que não seja aprovada, mas estava lá. Está lá em discussão. Está lá em discussão. Junto com o nosso projeto, que é o Não Foi Acidente, que era dois projetos em discussões bem discrepantes. Né? Esse da deputada Gorete, que aumentava os índices, e o nosso, que era a tolerância zero. Né? Você fala, radical, né? Daí eu falo, não, então vamos deixar como está, né? Nem ao mar, nem à terra, né? 0 também é muito pouco. E 0,8 é muito. Então vamos ficar como estamos, né? Bom, e aí vem o 308, que é o racha especificamente. Olha lá. Participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística. Vocês já ouviram eu ler isso hoje? Lá no 302, parágrafo 2º, né? Não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública e privada. Pena: detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Então, a pena do racha do caput. Ok? Parágrafo 1º. Opa. Sobe. Mais um pouquinho. Aqui. Parágrafo 1º. Se a prática do crime no caput, que é o racha, resultar em lesão corporal de natureza grave e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, essa foi sensacional. Este entre vírgulas diz assim, se ele quis o resultado, é o dolo de lesão, então ele vai responder pela lesão corporal do artigo 129. Ok? É isso que ele quer dizer. Ou o dolo eventual, ele vai responder pela pena do artigo 129. Se não for isso, a pena é de reclusão de 3 a 6 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo. Então, se eu quis o resultado... Vou fazer o racha e ia pegar não, mas eu quero. Vou pegar meia dúzia, vou quebrar umas pernas e tal. Mas eu quis. Legal. Pena do artigo 129? De 1 a 3 anos. Não, mas eu quis, hein? Não, mas você quis ou assumiu? Não, eu quis, porra. Tamo aí, tamo junto. Porque a pena é menor no dolo. Ok? Agora, no culposo, a pena é maior. Vai de 3 a 6 anos. Parágrafo 2º. Se da prática do crime previsto no caput resultar a morte, ou seja, pratiquei racha e resultei a morte da pessoa, as circunstâncias demonstrarem que a gente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena será de reclusão de 5 a 10 anos. Aí foi inteligente o legislador. Porque se ele fala que ele quis e matou, ele responde pelo homicídio, que tem a pena de 6 a 12. Aí, no artigo 308 também, portanto, a lei sofreu essas alterações, a pena máxima para a conduta de participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, desde que resulte dano potencial em economidade pública ou privada, foi aumentado de 2 para 3 anos. Significativo. Deixando de ser crime de menor potencial ofensivo. Que beleza. Né? Não vai ter mais G-pizza.
Melhor, porque no G-Pizza, acima de 2 anos, você tinha o sursi, a suspensão, tinha que ir lá assinar. Como é acima de 2, é 3, você vai ter só a suspensão condicional do processo ou então o regime aberto. Daí você não precisa ir lá também no fórum. Não é porque é pena ir no fórum, de 3 em 3 meses assinar. Os senhores que vão se formar em direito, vão ser advogados, é pena. É pena, é cumprimento de pena ir no fórum. E eu, o Rui, os outros colegas advogados, a gente cumpre pena todo dia. Que a gente vai no fórum, ou se não vai todo dia, vai um dia sim, um dia não. É pena, cumprimento de pena, ir ao fórum assinar um negocinho. Ok? Se resultar lesão corporal de natureza grave, a pena passa de reclusão de 3 a 6 anos. Importante lembrar que todos esses crimes trazem como pena secundária a suspensão ou proibição da CNH. Muito bem. Terceiro problema. Quando passamos para a modalidade qualificada do artigo 308, surge o terceiro problema da lei, que é um dos mais grosseiros erros. Olha lá, eu ponho até em negrito, olha que bacana. Mais grosseiros erros. Imagina eu apresentando isso para os caras que fizeram, que aprovaram o negócio. É lindo, é bacana. Fiquei bastante feliz. Acho que não sei porquê, é por isso que demorou umas 5 horas para eu voltar do avião. Parou 3 vezes, uma pane, acho que eles queriam me matar. Olha lá, o legislador repete as elementares do crime no homicídio culposo, qualificado, mas atribui uma pena bem maior. Vamos comprovar. Então, eu vou pegar agora o 302 modificado no parágrafo 2º e o 308. Vamos acompanhar comigo lá. Está em vermelho. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Parágrafo 2º que foi acrescentado por essa lei agora. Diz lá. Se o agente conduz veículo automotor com capacidade psicomotor alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, que é a embriaguez ao volante. Beleza, já vimos lá, já falamos. Ou, olha que bonito, a lei tem um ou. Participa em via de corrida, disputa, competição automobilística, ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, a pena é de reclusão de 2 a 4 anos e a suspensão de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Certo? Isso foi acrescentado agora. Ok? Então, se eu mato alguém no racha, qual é a pena? De 2 a 4 anos. Concordam comigo? Se eu matar alguém em virtude de uma competição automobilística racha, a minha pena é de 2 a 4 anos. 308. Participar na direção de veículo automotor em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à economidade pública ou privada. Quando eu grifei aqui em cima, participar da direção, e daí vocês voltam aqui no parágrafo 2º, é a mesma coisa. Ou seja, aquilo que está escrito no parágrafo 2º, segunda parte do 302, aqui, ó, participa, é o caput do 308. Perfeito? Perfeito. Que fala só do racha. Aí vem o parágrafo 2º que foi acrescentado agora. Se, da prática do crime previsto no artigo 308 do caput, resultar a morte, ou seja, o homicídio, em virtude, homicídio culposo de trânsito, por estar participando de racha, e o agente não quis o resultado, a pena é de 5 a 10 anos. Vocês entenderam o que aconteceu? Ele previu um tipo penal de racha seguido de homicídio, no 302, parágrafo 2º, cuja pena é de 2 a 4. E escreveu a mesma coisa, o mesmo tipo penal, no 308, parágrafo 2º, mas a pena é de 5 a 10. E pasmem, não é que estava numa alteração legislativa anterior, que eles não leram a anterior e modificaram essa. Está na mesma! Logo em seguida. E a hora que eu falei isso lá, na terça, papéis rodando, Quem sou eu? Quem sou eu? Não, então, porque essa lei passou por esta comissão aqui. E fecharam questão da lei e fizeram um voto de bancada. O que é o voto de bancada? Não é cada deputado votando. É por partido. Partido X vota como? A favor, partido Y. Ora, o artigo 308 caput do CTB,
É o mesmo crime do artigo 302, parágrafo 2º do CTB. Mesma redação, mesmo tipo penal. Só que o artigo 302, parágrafo 2º, estabelece uma pena de 2 a 4 anos de reclusão, e o artigo 308, caput do CTB, estabelece outra pena, que é de 5 a 10 anos de reclusão. Aí vem, escrevi lá, ó. Estamos tentando nos convencer que isso foi um erro. Estamos tentando nos convencer que isso foi um erro. Ok? Hoje, se ele pratica o racha e o homicídio, ele responde pelo homicídio culposo de trânsito do 302, pena de 2 a 4 anos, mais o crime de racha, pena de 1 a 3 anos. Portanto, a pena mínima dele é 3. Então vai abaixar para 2. Por quê? 3 anos é Nós muito. estamos querendo punir esse tipo de crime, de racha com morte, não é isso? Então a gente vai diminuir a pena de 3 para 2. É melhor do que pensar, se não foi um erro, de que isso tenha sido o reconhecimento legal da chamada seletividade do direito penal. Já ouviram falar? Direito penal seletivo. O direito penal seletivo é aquele assim, para o filho do Eike Batista, que bateu lá no seu carro popular 97 e atropelou o ciclista naquelas mesmas condições, vai ser preso. Essa é a chamada seletividade do direito penal, que é uma velha máxima que diz assim, para os amigos tudo e para os inimigos os rigores da lei. É a seletividade do direito penal, não é isso? Que aplicará uma ou outra pena, dependendo de quem seja o criminoso ou de quem ele seja filho. Terminando aqui, uma outra observação, principalmente do 308, diz assim, essa nova lei também acalma os ânimos de quem defendia o dolo eventual presumido e automático nos homicídios cometidos em racha ou sob efeito de álcool. Então essa lei veio ainda piorar a situação daqueles crimes que estão sendo tratados pela justiça como homicídio doloso. Porque ela está reafirmando que esses crimes todos, de racha ou embriaguez ao volante com resultado morte, são homicídios culposos qualificados. Como se eu pudesse ter essa de homicídio culposo qualificado. Abre-se um precedente para que esses crimes que estão sendo julgados por homicídio doloso, isso que eu quero dizer, possam ser desclassificados para esses novos crimes. Ok? A nova redação reforça que se as circunstâncias demonstrarem que o autor não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, o crime será sempre culposo. Então, formou essa situação. E aí o artigo 2º da própria lei, esta lei entra em vigor no primeiro dia do 6º mês após a sua publicação. Comentário. Lógico, se ninguém impedir que essa, concluir lá, né, se ninguém impedir que essa lei 12.971 entre em vigor, ela passará a valer a partir de novembro de 2014. Bom, senhores, era isso que eu tinha para falar para vocês.